Olá, irmãos, boa noite. Hoje nós vamos ler o livro de Gênesis, do capítulo 26 ao capítulo 28. Capítulo 26. Isaac mente para Abimeleque. Uma fome terrível atingiu a região, como havia acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso Isaac se mudou para Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: Não desça ao Egito. Faça o que eu mandar. Habita aqui como estrangeiro, e eu estarei com você e o abençoarei. Com isso, confirmo que darei todas estas terras a você e aos seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão, seu pai. Farei que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e darei a eles todas estas terras. Por meio da sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Farei isso porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu ao que lhe ordenei, os meus mandamentos, decretos e instruções. Portanto, Isaac ficou em Gerar. Quando os homens que viviam na região perguntaram a Isaac sobre Rebeca, sua mulher, ele disse: É minha irmã. Teve medo de dizer: É minha mulher, pois pensou: Ela é tão bonita que os homens vão me matar por causa dela. Algum tempo depois, porém, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu Isaac acariciar Rebeca. No mesmo instante, Abimeleque mandou chamar Isaac e exclamou: É evidente que ela é sua mulher. Por que é que você disse que ela era sua irmã? Porque tive medo que alguém me matasse por causa dela, respondeu Isaac. Como você pôde fazer uma coisa dessas conosco? Exclamou Abimeleque. Um dos meus homens poderia ter tomado a sua mulher e dormido com ela, e por sua causa seríamos culpados de grande pecado. Então Abimeleque declarou a todo o povo: Quem tocar neste homem ou em sua mulher será executado. Conflito pelo uso da água. Naquele ano, quando Isaac plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Isaac prosperou e se tornou rico e influente. Adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois e tantos servos que os filisteus o invejaram. Por isso, os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaac, que tinham sido cavados pelos servos do seu pai, Abraão. Por fim, Abimeleque ordenou que Isaac deixasse a sua terra. Vá para outro lugar, disse ele. Você se tornou poderoso demais para nós. Então Isaac partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou suas tendas. Reabriu os poços que o seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Os servos de Isaac também cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac. Esta água é nossa, diziam eles. Por isso, Isaac chamou o poço de Ezeque. Em seguida, os homens de Isaac cavaram outro poço, mas, novamente, houve conflito por causa dele. Por isso, Isaac o chamou de Sitna. Isaac abandonou esse poço e mandou cavar outro mais adiante. Dessa vez, ninguém discutiu por causa dele, de modo que Isaac o chamou de Reobote, pois disse: Finalmente,
o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nesta terra. Dali, Isaque se mudou para Berseba, onde o Senhor lhe apareceu na noite da sua chegada e disse: Eu sou o Deus do seu pai, Abraão. Não tenha medo, pois estou com você e o abençoarei. Multiplicarei os seus descendentes, e eles se tornarão uma grande nação. Farei isso por causa da minha promessa ao meu servo Abraão. Isaque construiu ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou o acampamento naquele local e os seus servos cavaram outro poço. A aliança de Isaque com Abimeleque. Certo dia, o rei Abimeleque veio de Gerar com Auzate, seu conselheiro, e com Ficol, comandante do seu exército. Por que é que vocês vieram? Perguntou Isaque. É evidente que me odeiam, já que me expulsaram da sua terra. Eles responderam: Podemos ver claramente que o Senhor está com você. Por isso, queremos fazer com você um acordo sob juramento, uma aliança. Jure que não nos fará mal, assim como nós nunca lhe fizemos mal. Sempre o tratamos bem e o despedimos em paz. E agora, veja como o Senhor o abençoou. Então Isaque lhes preparou um banquete, e eles comeram e beberam juntos. Logo cedo, na manhã seguinte, cada um fez o juramento solene de não interferir com o outro. Isaque se despediu deles e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram-lhe falar de um novo poço que tinham cavado. Encontramos água, exclamaram. Por isso, Isaque chamou o poço de Seba. E até hoje, a cidade que se formou ali é conhecida como Berseba. Quando Esaú tinha 40 anos, casou-se com duas mulheres hititas, Judite, filha de Beeri, e Basemate, filha de Elom. Essas duas mulheres causaram grande desgosto a Isaque e Rebeca. Capítulo 27. Jacó rouba a bênção de Esaú. Certo dia, quando Isaque era velho e estava já a ficar cego, chamou Esaú, seu filho mais velho. Meu filho. Esaú respondeu: Aqui estou. Isaque disse: Estou velho e não sei quando vou morrer. Pega as suas armas, o arco e as flechas, e vá ao campo caçar um animal para mim. Depois, prepare o meu prato favorito e traga-o aqui para eu comer. Então, pronunciarei a bênção que pertence a você, meu filho mais velho, antes de eu morrer. Rebeca, porém, ouviu o que Isaque tinha dito ao seu filho Esaú. Quando Esaú saiu para caçar, ela disse ao seu filho Jacó: Ouvi o seu pai dizer a Esaú: Traga-me uma carne de caça e prepare-me uma refeição saborosa. Então abençoarei você na presença do Senhor antes de eu morrer. Agora, meu filho, preste atenção e faça exatamente o que lhe direi. Vá ao rebanho e traga-me 2 dos melhores cabritos. Eu os usarei para preparar o prato favorito do seu pai. Depois, leve a comida para o seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Jacó respondeu a Rebeca: Mas o meu irmão Esaú é peludo, enquanto eu tenho pele lisa. E se o meu pai me tocar, perceberá que estou a tentar enganá-lo e, em vez de me abençoar, me amaldiçoará. Sua mãe, porém, respondeu: Que caia sobre mim essa maldição, meu filho. Apenas faça o que lhe digo. Vá e traga-me os cabritos. Jacó foi
e trouxe os cabritos para sua mãe. Rebeca os usou para preparar uma refeição saborosa, do jeito que Isaque gostava. Em seguida, pegou as roupas prediletas de Esaú, que estavam na casa dela, e as entregou a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhes os braços e a parte lisa do pescoço. Depois, entregou-lhe a refeição saborosa, acompanhada do pão que havia acabado de assar. Jacó levou a comida para o pai e disse: "Meu pai." "Sim, meu filho", respondeu Isaque. "Quem é você, Esaú ou Jacó?" Jacó disse: "Sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz o que o Senhor mandou. Aqui está a carne de caça. Sente-se e coma, para que me dê a sua bênção." Isaque perguntou: "Como encontrou a caça tão depressa, meu filho?" Jacó respondeu: "O Senhor, seu Deus, a colocou no meu caminho." Então Isaque disse a Jacó: "Chegue mais perto, para que eu possa tocá-lo e ter a certeza de que você é mesmo Esaú." Jacó se aproximou do pai, e Isaque o tocou e disse: "A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú." Não o reconheceu, porém, pois as mãos de Jacó estavam peludas, como as de Esaú. Assim Isaque se preparou para abençoar Jacó. "Mas você é mesmo meu filho Esaú?" perguntou ele. "Sim, eu sou", respondeu Jacó. Então Isaque disse: "Agora, meu filho, traga-me a carne de caça. Depois que comer, eu lhe darei a minha bênção." Jacó trouxe a comida para o pai e Isaque comeu. Também bebeu o vinho que Jacó lhe serviu. Por fim, Isaque disse a Jacó: "Aproxime-se, por favor, e dê-me um beijo, meu filho." Jacó se aproximou e o beijou. Quando Isaque sentiu o cheiro das roupas, finalmente abençoou o filho e disse: "Ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou." Do orvalho do céu e da riqueza da terra, Deus lhe conceda fartas colheitas de cereais e vinho novo de sobra. Que muitas nações o sirvam e se curvem à sua frente. Que você seja senhor dos seus irmãos e os filhos da sua mãe se curvem à sua frente. Todos que o amaldiçoarem serão amaldiçoados, e todos os que o abençoarem serão abençoados. Assim que Isaque terminou de abençoar Jacó, e logo depois de Jacó ter saído da presença do seu pai, Esaú voltou da caçada. Preparou uma refeição saborosa, levou-a para o seu pai e disse: "Sente-se, meu pai, e coma da minha caça para me abençoar." Isaque lhe perguntou: "Quem é você?" Ele respondeu: "Sou Esaú, seu filho mais velho." Isaque começou a tremer incontrolavelmente e disse: "Então quem me serviu a carne de caça? Acabei de comê-la pouco antes de você chegar e abençoei quem a trouxe. Essa bênção deve permanecer." Quando Esaú ouviu as palavras do pai, soltou um forte grito amargurado e suplicou: "Ah, meu pai, e eu? Abençoe-me também." Mas Isaque disse: "Seu irmão esteve aqui e me enganou. Levou embora a bênção que pertencia a você." Esaú exclamou: "Não é de admirar que ele se chame Jacó, pois é a segunda vez que me engana. Primeiro tomou os meus direitos de filho mais velho e agora roubou a minha bênção. O Senhor não guardou
uma bênção sequer para mim? Isaque disse a Esaú: Fiz de Jacó o seu senhor, e declarei que todos os irmãos dele o servirão. Garanti a ele fartura de cereais e vinho. O que me resta para dar a você, meu filho? Esaú suplicou: Por acaso o senhor tem apenas uma bênção? Oh, meu pai, abençoe-me também. Então Esaú chorou em alta voz. Por fim, o seu pai Isaque lhe disse: Você viverá longe das riquezas da terra e longe do orvalho do alto céu. Viverá por sua espada e servirá o seu irmão. Quando, porém, conseguir se libertar, sacudirá do pescoço esse jugo. Jacó foge para Padã-Arã. Daquele momento em diante, Esaú passou a odiar Jacó, porque o seu pai o havia abençoado. Começou a tramar: Em breve meu pai morrerá, então matarei o meu irmão Jacó. Quando Rebeca soube das intenções de Esaú, mandou chamar Jacó e lhe disse: Ouça, Esaú se consola com planos para matar você. Portanto, presta atenção, meu filho. Apronte-se e fuja para a casa do meu irmão Labão, em Harã. Fique lá até que diminua a fúria do seu irmão. Quando ele se acalmar e se esquecer do que você lhe fez, mandarei buscá-lo. Por que é que eu perderia os meus 2 filhos no mesmo dia? Depois, Rebeca disse a Isaque: Estou cansada dessas mulheres hititas que vivem aqui. Prefiro morrer a ver Jacó a se casar com uma delas. Capítulo 28. Então Isaque mandou chamar Jacó, o abençoou e disse: Não se case com uma mulher cananita. Em vez disso, vá de imediato para Padã-Arã, a casa do seu avô Betuel, e case-se com uma das filhas do seu tio Labão. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos filhos, e que eles se multipliquem e venham a ser muitas nações. Que Deus dê a você e aos seus descendentes as bênçãos que ele prometeu a Abraão. Que você venha a possuir esta terra na qual vive agora como estrangeiro, pois Deus entregou essa terra a Abraão. Assim, Isaque se despediu de Jacó, que foi a Padã-Arã morar com seu tio Labão, irmão de Rebeca, filho de Betuel, o arameu. Esaú soube que o seu pai Isaque havia abençoado Jacó e o enviado para Padã-Arã para encontrar uma esposa e que, ao abençoá-lo, tinha advertido seu irmão: Não se case com uma mulher cananita. Também soube que Jacó havia obedecido aos pais e ido a Padã-Arã. Quando ficou evidente que o seu pai não aprovava as mulheres cananitas, Esaú foi visitar a família do seu tio Ismael, e além das 2 mulheres cananitas com as quais havia se casado, tomou para si uma das filhas de Ismael. O nome da sua nova mulher era Maalate, irmã de Nebaiote e filha de Ismael, filho de Abraão. O sonho de Jacó em Betel. Nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor,
o Deus do seu avô Abraão e o Deus do seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e aos seus descendentes. Os seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste e oeste, norte e sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e da sua descendência. Além disso, eu estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Então Jacó acordou e disse: Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não havia percebido. Contudo, também teve medo e disse: Como é temível este lugar! Não é outro senão a casa de Deus, é a porta para os céus. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou-a em pé como coluna memorial e derramou azeite de oliva sobre ela. Chamou o lugar de Betel, embora anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez o seguinte voto: Se de facto Deus for comigo e me proteger nesta jornada, se Ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa do meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus, e esta coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus, e eu entregarei a Deus a 10ª parte de tudo o que Ele me der.